Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Estamos entrando mais uma vez na sua casa pela nossa querida e amada TV Mundo Maior. E é com grande alegria que nós entramos na sua casa para falarmos de temática espírita, não apenas coisas pertinentes ao Brasil, mas também a outras partes do mundo. Aqueles que vêm para o Brasil, nós aproveitamos para entrevistá-los. E hoje tem um entrevistado especial. É o nosso querido irmão Zacarias. É um irmão que eu conheço desde quando cheguei em Portugal pela primeira vez. Nos recebeu com muita alegria, foi logo uma empatia entre nós dois e realmente hoje ele está aqui no Brasil visitando as nossas instituições e novamente, como ele já veio várias vezes para o Brasil, ele está matando saudade dessas terrinhas abençoadas. Estamos falando do nosso irmão Zacarias, presidente do Centro Espírita Irmã Filomena, presidente e dirigente das atividades. Esse nosso irmão, ele é de Póvoa do Varzim, onde está exatamente a instituição. Tudo bem com você, Zacarias? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, Zacarias, exatamente sobre a questão do movimento espírita de Portugal. O movimento espírita de Portugal teve 3 momentos, né? Um momento áureo, que é o momento do começo do século passado, o movimento era muito bem frequentado, inclusive por pessoas importantes do movimento espírita, não é? Fernando Pessoa, tantas pessoas e literatos naquela época frequentavam os centros espíritas em Portugal. Depois nós tivemos uma época terrível em Portugal, que foi a segunda fase, uma fase onde não se tinha democracia, o governo tomando todos os bens que pertencem ao movimento espírita, e depois de 1974, não é? Nós tivemos a libertação de Portugal no sentido da democratização e aí o espiritismo retornou. Vamos falar um pouquinho de tudo isso, Zacarias? Sim, na verdade quando eu comecei numa altura mais crítica, mas não tão crítica, porque depois, segundo os relatos da própria, que eu considero até hoje a minha orientadora no mundo espiritual, que é a Conceição Nobre, ela própria, segundo os relatos dela, ela foi por vezes presa mesmo, por exercer o que se chamaria na altura, mexer com borcedos, que era uma palavra que ainda hoje em dia acho muito feia, que hoje já somos de alguma forma vistos de uma forma diferente, mas naquela altura toda a gente era bruxo. E ao ser bruxo, se apanhassem as pessoas a fazer alguma atividade religiosa, que é o espiritualismo de hoje, era o mesmo de antigamente, só que hoje com uma liberdade diferente. Então, todas as pessoas tinham que trabalhar, e eu ainda entrei nessa fase um pouquinho, embora já muito melhor, que as pessoas tinham que trabalhar à porta fechada. Ou seja, em segredo, para não ser apontados na própria rua. Ou para não ser não se pode cruzar para aquela pessoa porque a bruxa, porque aquela pessoa faz parte com o diabo, faz parte com as trevas. Então, isso foi momentos mais complicados. Até seria por conta disso que o que me levou a frequentar o espiritismo foi todo o sofrimento e todo o massacre que eu tinha a nível de saúde, a nível de dizer que eu estava louco e ser internado 2 anos e situações dessas. Claro que foram situações difíceis, mas hoje em dia ainda existe a crítica, mas é uma crítica que a gente pode bem com ela, graças a Deus. Mas os nossos os que foram pioneiros de início do espiritismo, esses sim, pode-se dizer que sofreram bastante com o sofrer
tiveram que desbravar muito mato na caminhada. É verdade. Nós lembramos também, o Zacarias, nosso querido telespectador, nessa nossa conversa fraterna sobre Portugal e o movimento espírita, nós nos lembramos que Chico Xavier, que nasceu em 1910, quando ele, em 1919, 9 de julho, recebe a primeira comunicação do plano espiritual, 9 de julho de 1927, começou-se todas as perseguições também. Logicamente, uma perseguição engendrada pela Igreja, que logicamente sabia que o Espiritismo detinha verdades que iriam remover as montanhas pertinentes ao nosso homem velho. E começou-se todo um trabalho de perseguição, todo um trabalho de tentar demover os seus participantes, que eram os católicos da época, em aceitar essa nova doutrina religiosa, e para isso então se colocava a ideia que era uma doutrina de bruxaria, uma doutrina dos demônios. Mas é interessante que a própria Igreja, num determinado momento, percebeu que ela estava dando uma grande contribuição para o Espiritismo. Porque há no ser humano, Zacarias, uma ideia que é muito interessante. Nós ainda temos aquela coisa, se é uma coisa que não é boa, se é uma coisa velada, eu quero conhecer. A curiosidade sempre foi algo pertinente ao ser humano, né, Zacarias? Sim, sempre algo foi, porque mesmo assim, a nossa primeira casa, que foi fundada pela Conceição Nobre, se por ironia do destino ou não, tinha logo a igreja acima. E então era excomungado quem fosse ali àquela casa, aquele centro espírita, embora pequenino. E então as pessoas, para entrar na casa, elas primeiro olhavam ou deixavam entrar toda a gente. Quanto mais escuro fosse, melhor era. E tentaram de alguma coisa demover a casa com que ela fechasse. Por acaso estava tudo em ordem, já havia leis que permitiam a casa estar aberta e o senhor padre não conseguiu fazer nada contra. E a casa permaneceu há muitos anos. Só deixou de permanecer porque o espaço foi ficando muito, muito pequenino. É um pouco isso. O que eu digo, hoje em dia está-se muito melhor que nunca. Essa colocação que você fez, Zacarias, foi muito interessante, porque realmente vem completar essa nossa conversa exatamente a similitude entre o Brasil e Portugal. Porque Chico também foi excomungado. Porque o que é ser excomungado? Porque para os católicos a comunhão é algo sagrado, é o corpo do Cristo. E se você não pode tomar a comunhão, você não é digno de receber o corpo do Cristo. A visão da Igreja seria isso. Então nós vemos que realmente os pioneiros do movimento espírita já numa situação remota. Nós estamos falando de Chico Xavier em 1927. O nosso irmão Zacarias está falando de coisas que foram de 20, 30 anos para cá. Isso é para a gente ter uma ideia de que realmente o que Portugal passou e ainda continua passando, lógico, já com uma mentalidade um pouco diferente, mas a gente percebe que a forma operandi do plano espiritual que não quer que a luz do Cristo possa brilhar aqui na Terra é da mesma forma, não é? É da mesma forma, exatamente. Por isso as coisas continuam, como eu já disse antes, com alguns entraves, mas nada do que aquilo que era. Tanto é que o Espiritismo, a doutrina de Kardec, aceita todas as religiões, como eu digo lá em Portugal. Então nós não temos de estar a perguntar o credo de cada um. Embora quando nós tínhamos o centro perto da igreja, eles já eram excomungados. No entanto, as pessoas vinham, porque a dor apertava. Hoje em dia, nós não temos que olhar a religião, que a religião maior é o amor. Por isso eu às vezes chamo a nossa própria casa. Nós temos um centro de espiritólicos. Ou seja, eles vão à casa espírita, mas ainda precisam da católica por causa de fazer os batizados. Então nós não podemos fazer nada contra. Poderíamos dizer que comunga no domingo
E na quinta vai tomar o passe e assistir uma palestra pública. É isso. Então, já mudou muito. É que a diferença é que as pessoas já não estão tão preocupadas com aquilo que lhes possa acontecer ou que lhes possa dizer. Antes era bem o contrário. Para as pessoas mesmo. Tanto é que muitas vezes as pessoas recorrem, você podia-me receber ou na sua casa ou vir à minha. Não. O lugar de resolver os problemas é o centro. Se você tem vergonha, não venha. É dentro disso. Mas você sabe, Zacarias, que é uma coisa engraçada, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de ir no supermercado, aqui em nossa cidade. Porque às vezes, é interessante, Zacarias, as pessoas me veem, logicamente, me chamam num canto e querem perguntar as coisas, saber as coisas. Eu digo, olha, o ideal para a gente conversar é no centro. O problema é que as pessoas não querem ir, não acham tempo de ir, mas querem que nós resolvamos os problemas delas, não é? Mas lá em Portugal é a mesma situação. Se for tudo que seja cómodo, não lhes tirar do lugar deles, e se formos nós ou ir em encontro deles, isso aqui é bom, porque lhes poupa o trabalho de estudar, de querer fazer mudanças. Lá em Portugal é a mesma coisa, ou para pior, que eu aqui ainda acho as pessoas mais abertas, embora já esteja a haver uma mudança grande, mas eu chego aqui ao vosso país, que eu considero o meu também, vejo que as pessoas são mais abertas, falam com muita facilidade no espiritismo, da doutrina. Lá em Portugal ainda não estamos nesse patamar. Ainda existe uma forma de guardar segredar uma situação. É verdade, eu percebo também em Portugal ainda uma coisa que acontecia no Brasil há muitos anos atrás, quando eu entrei, por exemplo, no movimento espírita, há quase 35 anos atrás. Portugal, eu percebo que hoje tem muito disso ainda. É comum eu ir fazer uma palestra, por exemplo, não é? Em Póvoa do Varzim, no Centro Espírita Irmã Filomena, e encontrar pessoas de vários outros lugares. As pessoas, muitas vezes, elas preferem recorrer, por exemplo, a Viseu, ou Porto, ou outros lugares, porque principalmente lá ainda se usa de muitos estatutos, e ser conhecidos, por exemplo, quando têm uma função de médico, em função que vários têm ido lá ao centro, mas quando encontram pessoas conhecidas, eles preferem ir a centros mais longe para não serem reconhecidos. Então, isso ainda se vai encontrando com frequência, muito mais que aqui. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo, é coisa rápida. Já nós retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, hoje apresentando o nosso querido irmão Zacarias, que vem de Póvoa do Varzim, do Centro Espírita Irmã Filomena, em Portugal. Já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje falando de um irmão, mas falando também de um amigo que eu particularmente gosto muito. Toda vez que eu vou para Portugal, recebo um carinho muito grande dele, sempre uma empatia entre nós dois, sempre um abraço muito fraterno, muito carinhoso, um irmão que está comigo também na pomada, Chico Xavier, lá em Portugal, na Pomadinha, e hoje nós estamos falando do movimento espírita. Dando continuidade nessa nossa conversa, eu também tive em alguns países da Europa exatamente para propagar a pomada. Já tive na Holanda, já tive na Bélgica, já tive na Inglaterra, agora no final do ano devo ir para a Irlanda, já está confirmado a Irlanda, os Açores, e eu percebo que o povo europeu como um todo ainda tem uma ideia de que as coisas importantes são as coisas que são pagas, logicamente pelo materialismo. Isso eu não vi em Portugal, mas Portugal ainda tem alguma coisa nesse sentido? Não, ainda por acaso, dias antes de eu vir aqui para o Brasil, eu estava comentando com alguém que há pessoas que preferem pagar, que é para passar por você e fazer de conta que não conhece, e que
ainda vai existindo. Não tanto, ou então existe aquela situação, se não leva dinheiro, não presta. Não vale a pena, porque estão aqui para tentar impor uma religião ou coisas do género. Por isso existe em Portugal. É interessante, aqui no Brasil também, nós estamos muito preocupados. Tem um tal de coach, que muitas pessoas estão se apresentando no movimento espírita, faz um pequeno curso, que não é um curso de psicologia, são um curso de poucas horas, e de repente a pessoa sai atendendo como se fosse um psicólogo, logicamente descaracterizando uma profissão. Eu tenho uma filha, a Graziella, na verdade eu tenho 2 filhos, o André Luiz, que apresenta o programa comigo, e a Graziella, que esse ano termina o curso de psicologia. E ela, esse tempo atrás, estava até dizendo para mim que o pessoal ligado à psicologia, eles estavam querendo mover uma ação realmente, porque é verdade. Eu acho que as pessoas não podem sair fazendo as coisas pela qual não tem um estudo apropriado para isso. Então, o coach saiu daquele atendimento fraterno que nós temos no Espiritismo, onde nós não cobramos nada, mas as pessoas querem cobrar porque querem viver disso. Nós tivemos já recentemente o passe, que é uma coisa abençoada, comprovada cientificamente do poder das mãos, com a água fluidificada, modificação das células da água, já criando o reiki, que é outra maneira também de aplicar o passe cobrando, e eu penso que isso é uma grande preocupação que nós, os brasileiros, estamos caminhando. Em Portugal, eu não tenho visto coach, mas eu tenho visto o reiki aumentar de maneira muito intensa. É essa parte, que eu acho que reiki em Portugal virou moda. E fala-se com uma vontade que não se fala do espiritismo ou da doutrina kardecista. Eu, como não gosto de falar daquilo que não conheço, eu próprio fui tirar esse curso de Reiki, que me deu direito ao 1º grau. Então já me dava direito a eu cobrar por consulta o Reiki, que em Portugal entrou muito em moda. E então as pessoas, daquilo que eu conheço, e as pessoas que recorrem a mim, eu digo, isso não funciona dessa maneira, e não é qualquer pessoa que eu falo do assunto, porque eu tenho esse grau de reiki que vocês chamam de curso, e acho que não dá o direito. Eu diria que se fosse uma coisa bem usada, digamos que uma doação de energias bem usada, sem haver o cobrar do dinheiro, mas também quem vai transmitir energia, daquilo que eu entendo, que aquilo não é nada mais, nada menos que um passe, a pessoa também tem que estar bem preparada, em harmonia, e ter uma conduta mais ou menos correta. Agora não é chegar, estás com uma dor de cabeça, anda aqui, vamos fazer o teu reiki e está resolvido. Quer dizer, a qualquer altura do dia as pessoas fazem isso. Quer dizer, o que eu não acho, eu não estou aqui a fazer uma crítica, mas na minha forma de ver não acho correto. E pronto, mas sou eu. Mas as pessoas entendem, lá em Portugal pelo menos, falam com muito à vontade, porque viram moda de alguma forma. Eu ainda continuo a dizer, eu gosto muito de ler as revistas espíritas. Diga de passagem, eu acho que o movimento espírita peca os dirigentes por não ler as revistas espíritas. Nós temos informações ali premiadas. Kardec, por exemplo, dizia uma coisa muito interessante. Se você fizer uma crítica de mim, eu nunca vou te responder, porque cada um pensa o que quiser, eu tenho a minha consciência e estou tranquilo com a minha consciência. Mas se você fizer alguma coisa que venha contrário à doutrina espírita, eu tenho por obrigação defendê-la. Pois, mas é nesse campo que eu faço. De mim nem tenho direito sequer a me defender. Porque eu não tento pautar as coisas, o que eu acho que eu possa mudar. Mas nós sabemos todos que nós aqui ainda não somos santos, estamos muito longe disso.
Mas no que diz respeito e comparar coisas com a doutrina, aí eu falo. Mas é interessante que você fez colocações muito importantes, por isso que eu fiz essa lembrança, realmente posicionando que você é contrário, e acho que isso que é o nosso posicionamento. Respeitamos quem faz. Agora, nós precisamos deixar muito bem claro que se um psicólogo aplicar reiki e aprendeu a técnica na sua profissão é uma coisa. Agora, nós não concordamos com o reiki feito pelos espíritas e que estão vivendo disso. Se ele conhece a doutrina espírita, ele sabe que dá de graça o que de graça recebeu. E que o reiki, mesmo você fazendo um curso, nada mais ou é do que o curso de passe que nós fazemos no Centro Espírita. Como, por exemplo, a questão do coaching. Tem pessoas fazendo coaching, fazendo até terapias de vidas passadas. Eu me lembro que uma vez estava na casa de Chico Xavier e ele estava falando sobre essa questão e ele falava para nós uma coisa muito interessante, sabe, Zacarias? Se vocês tiverem oportunidade, não permita que as pessoas façam a TVP, as terapias de vidas passadas, porque a grande maioria das pessoas não suportaria, porque elas não conseguiriam conviver com seu passado criminoso. Olha que interessante. Mas é uma verdade. Chega lá na casa, muita gente que fala que vai fazer uma regressão, assim, atenção àquilo que vocês vão querer fazer. Que podem, na verdade, ficarem pior que o que estão. Terem que conviver com um conhecimento que não lhes faz falta nenhuma. Muito embora, quando Deus entende que a gente sabe, tem que saber alguma coisa do nosso passado, Ele vai abrindo o véu aos pouquinhos. Então, muito menos a gente colocar-se nas mãos de habilidosos. É a mesma coisa que eu ir colocar-me numa mão de um médico que tem uma coisa, mas não sabe, não percebe. Mas, no entanto, é habilidoso porque aprendeu, mas não foi formado. Vai daí que eu, perante as vidas passadas, eu falo a mesma coisa. Que as pessoas sentem necessidade. Mas é o à vontade que me atrapalha mais, que me deixa mais preocupado. Eu, se calhar, na encarnação passada, eu fui uma rainha, não quero dizer que foi muito mauzinho. Mas é que um muito mauzinho sai assim com muito à vontade. Eu acho, às vezes, se calhar não sabem o quanto mauzinho foram. Senão não falam tão à vontade. É verdade, Zacarias. Tem um outro ponto também, dentro dessa colocação sua que eu acho importante, e não que o Chico era contra a TVP, ele dizia que isso é exatamente a comprovação científica da questão da reencarnação. Mas ele dizia que isso tem que ser feito por médicos e em casos específicos onde a pessoa tem um determinado síndrome para que ela possa, de uma certa forma, descobrir o seu passado e, junto disso, permitir que ela, então, possa solucionar aquele problema. O segundo fator que eu julgo muito importante dentro dessa conversa é que as pessoas estão fazendo coach ou reiki, frequentam um centro espírita e ficam convidando as pessoas para ir no seu consultório. Estão sendo desonestos com a doutrina espírita. De você ter e fazer fora e não se comunicar no centro que você faz é uma coisa. Mas a gente percebe que estão usando de trampolim o movimento espírita e nós não podemos concordar com isso. Nós respeitamos, o nosso irmão foi muito feliz que comentou, nós respeitamos, mas respeitar e concordar são duas coisas diferentes. É verdade. Isso que o Sérgio falou acontece lá no centro da Póvoa e a gente vê mesmo à frente dos nossos olhos que elas vão lá para arranjarem, diria um bocado uma palavra mais áspera, para arranjar clientes mesmo. E depois, como não dá resultado, manda-os para o centro novamente, para fazer desobsessões mediúnicas ou coisas do género, porque às vezes nos casos que elas pegam, são casos que precisam dos nossos ouvidos. Precisa de ser casos bem analisados, se está a ser provocado por uma obsessão, se é por uma depressão da pessoa, e não será assim
um reiki que vai, pelo contrário, muitas vezes essas pessoas que praticam o reiki induzem as pessoas em erro. E isso é que é o grave, não a crítica, mas a grave. E o outro momento mais grave que eu vejo nessa situação é que quem paga acha que tem direito de cobrar. Logicamente, não há aquela ideia da fé. Por que o passe tem feito ajuda a muitas pessoas? Porque a pessoa vem com fé. A pessoa vem esperançosa pela dor de receber uma ajuda. Agora, você fazer um tratamento desse, você está indo como se fosse num médico, num profissional, você está pagando e quem paga exige o direito de receber ajuda. Mas é verdade. Todos nós somos assim. Se nós vamos pagar, minimamente nós queremos ser aliviados. Agora, eu prefiro estar como estou, oferecer, porque sinto tranquilo. Se essa pessoa não o receber, não chegou a hora, não chegou o momento de fazer a travessia, porque na altura certa, os irmãos da espiritualidade, eles vão ajudá-lo. Aliás, eles estão sempre nos ajudando. Nós é que nem sempre estamos abertos a esta ajuda, porque não queremos um pequenino arranhão, não queremos uma pequena dor e então resolvemos as coisas dessa maneira. É verdade, você sabe que eu me lembro, Zacarias, daquela passagem rapidamente que o nosso tempo está acabando. Paulo, quando Saulo de Tarso, que ele fica cego ao ver Jesus, aquela luz intensa, que ele vai para a hospedaria e lá então chega um homem, coloca a mão sobre os seus olhos, faz uma prece e ele volta a enxergar, não é? Então mais ou menos seria isso. E ele falava para Saulo, a tua fé te curou. E é isso que nós hoje propomos no Movimento Espírita, um trabalho com Jesus, desinteressado, mas vivendo o amor. Queria que você falasse então umas palavras finais para o nosso encerramento. Eu queria deixar um bom dia a todos, agradecendo a hospitalidade mais uma vez que me sinto em casa, em qualquer parte do Brasil. Um abraço fraterno para todos vós que nos estão a ouvir. Nós agradecemos nosso querido irmão Zacarias, de Póvoa do Varzim, Portugal, do Centro Espírita Irmã Filomena. Vamos despedindo de você com o programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.